As estatísticas internacionais mostram que 400 milhões de meticais ou de dólares são movimentados pelos mercados financeiros, sobretudo os digitais. De dólares. Criptomoedas, os forex, não é que é, na verdade, no fundo, troca, não é, não é? Os utentes, não é que são os clientes, somos nós, as pessoas, também adquirimos aqueles produtos, utilizamos aqueles produtos com menor custo, não é? Daí que aparecem novas formas de transacionar o dinheiro. Fala-se hoje em dia das carteiras móveis, não é? Sim. Falou agora que só em Moçambique temos um movimento de 400 milhões de dólares, não é? Sim. Em África quase 2 trilhões e no mundo 35 trilhões. Então, isso mostra que as pessoas estão cada vez mais próximas à literacia financeira, ao mesmo tempo que estão à literacia digital. Porque as carteiras móveis, no contexto nosso, moçambicano, as carteiras móveis são de facto aqui uma resposta àquilo que são os desafios de muitas nuances nossas aqui como africanos. E sobretudo da ineficiência do sistema, aquilo que é chamado de sistema centralizado. Aquilo que é intermediação financeira, não é? Sim. E nós foram trazendo novas formas de transacionar e temos aqui hoje, temos dinheiro todos no bolso, através de um telemóvel, Sim. seja tecnologia SSD ou smartphone, nós temos o nosso dinheiro no bolso, nós podemos hoje transacionar aquilo que são nossas ações de compras, venda, através daquilo que é, nós na palma da mão já temos dinheiro sem que de forma física o dinheiro esteja ali, não é? Sim. E por questões também do meu bolso, numa carteira móvel, não é? Isto permite-me ter segurança a menor custo de transação, não é? Mas também tem outras nuances positivas, né, das carteiras móveis. Elas não têm burocracia associada. É isso que eu queria questionar, a questão burocrática. Por isso, para você, tem que ter também a declaração de residência, a fatura de água ou de energia, e mais outras burocracias que no sistema digital não é necessário. Eu pretendo enviar algum valor. Hoje é possível, sem muita burocracia. Sempre que tenha BI, não é? Agora, pronto, por causa daquilo que são as exigências do próprio regulador do sistema financeiro, que é o Banco Central, não é? Dentro daquilo também que são as ações exigidas pelo Grupo de Ação Financeira, que é a GAFI, portanto, com branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa, é preciso que tenha aqui algum cadastro, né? Mas ainda assim é extremamente reduzido, do ponto de vista de burocracia, relativamente à banca tradicional. O que, repare, se nós formos ver a carteira dos clientes que estão nas carteiras móveis e a carteira de clientes que estão dentro do segmento do banco tradicional, o número é totalmente discrepante, não é? É esmagador. Nós vimos agora umas estatísticas que andaram por aí há um mês atrás, o número de volume de transações, não é, nas carteiras móveis relativamente à banca tradicional. Carteira de clientes, valor da inclusão financeira está no meio digital, está nas finanças digitais, não é? Mas também nós podemos ver mesmo, não é? Doutor, estaremos a dizer em Moçambique, é só dizer em África. Em África, eu olho mais no contexto africano, sim. onde há maior informalidade, 40% da nossa população está no desemprego, sobretudo os jovens. Da nossa população está no desemprego, sobretudo os jovens. Sim. Então, eu, por exemplo, hoje é inverno, aqui em Moçambique e boa parte da África, ou é África em geral. E aqui algumas culturas na agricultura, portanto, hortícolas como alface, couve, não é? São essas épocas. Então, eu posso fazer o sentido de oportunidade, não é? Então, tenho um quintal, posso ali fazer o meu canteiro, não é? Para olhar, não diria com alguma dose de conforto que não é para este século, não é? Nem em Moçambique, nem em qualquer canto do mundo, porque os bancos também imigraram para soluções digitais, não é? Tem o internet banking, o mobile banking, né? Aqui, movimentar grandes valores, por exemplo, empresas de dimensões média grande, não vão ter uma então, e a gestão é muito criteriosa, é muito rigorosa para esse tipo de segmento, pelos produtos e soluções que a própria banca tradicional vai oferecendo para este segmento e responde, não é, com alguma eficiência e com algum espectro positivo aquilo que são os seus desafios, os seus anseios, né, como empresas de segmento médio e alto, né, mas não só, mesmo ao nível dos agentes econômicos, finanças pessoais. Cada pessoa tem o seu nível, tem a sua barganha financeira, né? Não quero crer que um cidadão apenas no telefone, não é? Então, se
chega num sítio, ele pode ser tentado a exercer ou a consumos supérfluos, daquilo sim. que ele não queria. Sim. Então pode fazer aqui, canalizar o seu dinheiro para despesas de consumo supérfluo, não é? Mas também pode estar aqui, nós ainda não falamos dos desafios, não é? Sim. Mas um dos desafios é este: podem te assaltar o telemóvel e obrigar a fazer transferências para diversas contas móveis e acabar com a sua empresa. Esse é o risco. É o risco, não é? É um dos grandes riscos das carteiras móveis, porque até agentes, portanto, de moeda eletrônica têm sido ultimamente, infelizmente, em Moçambique, há também de assaltos, porque são pessoas que têm alguma liquidez, porque eles é que depois fazem aqui a intermediação entre o valor líquido, mas também o valor fictício, não é? Sim. Então, essas pessoas são aqui atentadas recorrentemente a incursões de má fé e dão aqui, portanto, uma posição de elevado risco, mas não só veículos de comunicação, que fulano de X ou uma quadrilha entrou em casa X, depois exigiu que fizessem transferência através das carteiras móveis. Então, há esse grande risco, não é? E não só os próprios provedores desses serviços, que são as companhias de telefonia móvel, não é? Deixam ainda a desejar nesse quesito de segurança, porque permitam que, por exemplo, dizem que está aliado a pessoas que estão presas, não sei o quê. Os tais ditos envia por este número, está em nome do fulano de X, não sei o quê. Então, tudo isto ainda constitui um risco, né, de transação nas carteiras móveis e, infelizmente, há quem cai nessas, tanto, digamos assim, burlas, esses esquemas fraudulentos nesse segmento do sistema financeiro que são as carteiras móveis, não é? Mas aí vem a questão da própria literacia financeira. Sim. A nossa população, será que está preparada para embarcar neste mundo digital da economia? São daquilo que são, portanto, as suas necessidades transacionais. Sim. E muitas das vezes não tem, ali dentro das carteiras móveis, estamos a falar de literacia digital, mas também aqui é abarcada ao sistema financeiro, estamos a falar das carteiras móveis em específico, não é? Dentro das carteiras móveis tem muitas soluções, não é? Tem muitos produtos ali bancários, até de poupança. Mas boa parte, se nós quisermos ver todos os utilizadores das carteiras móveis, não é? E volume de transações, adicionar algum investimento, podemos ver de que é quase que insignificante. Então não tem aqui maior expressão, não é? A maior expressão está em transação, porque as pessoas que fazem para fazer pagamentos de forma até mais clara, não é? Utilizam para fazer pagamentos, portanto, eu tenho dinheiro e muitas das vezes até transferem da conta da banca tradicional para as carteiras móveis, que é para facilitar nos pagamentos, porque conforme tínhamos dito antes, a nossa economia no contexto africano, ela é informal e muitas das vezes jovens que estão no desemprego têm aqui, portanto, as suas ideias, iniciativas empreendedoras, de micro e pequenos negócios, não é? Então, é muito mais fácil fazer aqui o pagamento, fazer as transações via carteiras móveis relativamente aqui à banca tradicional, porque falamos que a banca tradicional é custos transacionais. Tem que procurar aqui algumas soluções de carteira móvel. Então, daí que a questão de risco ela não é isenta, não é? Quando falava-se aqui do risco, ela não é isenta a questão do risco, mas ela é, digamos, que é um risco que as pessoas estão disponíveis a tomar por questões de benefício, não é? Quando se faz estão preparadas a assumir. Mas quando se fala também já do contexto de literacia, nós podemos aqui afirmar com alguma dose de conforto que em Moçambique e em África a literacia financeira ainda deixa a desejar, está aquém daquilo que era o desejável, podíamos fazer um pouco mais, não é? Mas isto também está associado, porque não é um fenômeno isolado, não é? Para se ter a literacia financeira, tem que se ter algumas outras literacias por trás, não é? A questão da alfabetização, a questão de consciencialização, a questão também da disciplina financeira, não é? Então, e disciplina financeira, quando alguém fala disciplina financeira, as pessoas dizem, não, isto é para os clés, os folhos, os economistas, para os exames de saída que entendem dessas coisas. Não, isso não é financeira. E quando se fala de disciplina financeira, é simples, uma coisa simples quanto o seguinte: fazer um orçamento. Quanto é que eu vou gastar? Se eu sou estudante, se eu sou um bom economista, contabilista, se eu sou um PCA, qualquer que seja a pessoa, eu tenho que fazer um orçamento. O orçamento é que vai me planificar qual é que é o meu income, onde é que eu vou buscar recursos, não é? E como é que eu vou aplicar
em quais são as despesas que eu vou aplicar, não é? Então, depois vou fazer a diferença entre aquele área, se eu estou emprego num setor formal ou se eu tenho uma atividade de negócio que me permite já fazer previsão de ficar, mas também posso ter uma renda variável. Se eu sou um funcionário que nos meus tempos livres faço aqui comidas, vendo comidas, tenho aqui outras atividades, tenho meu salão, faço tranças, sou uma pessoa que tem habilidades para trançar cabelos, saio do meu serviço, depois aos finais de semana tranço, tenho uma renda extra, né? Então tudo isto faz parte daquilo que é o meu proveito, meu income, aquilo que é o meu rendimento, não é? Então eu depois tenho que fazer a orçamentação. Qual é a minha despesa periódica, não é? Sim. Qual é que é a minha despesa, digamos assim, que aparece com eventualidade? Tem que fazer uma margem de eventualidades. Aqui eu tenho tido mensalmente alguma eventualidade fora do previsto, então tenho que ter uma margem de saber quando é que eu vou guardar para poder me precaver daquela situação, não é? Então, isto é questão também da disciplina financeira, fazer a orçamentação, não é? Mas também fazer uma poupança que está orientada para o investimento. Não é? Isto é muito importante. E quando se fala de investimento, não é necessariamente investimento de grande vulto, não é? Eu estive, quando das celebrações das cerimônias de 50 anos de independência, por acaso estive no Estado Nacional da Independência e tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, embaixadores dos outros países, etc. e tal. Então, nestas conversas que íamos lá tendo, não sei o quê, falava-se de oportunidades, das conquistas dos 50 anos, mas também falava-se naturalmente dos desafios, que já não são os mesmos desafios de há 50 anos atrás. E um deles, apesar de tudo, nós jovens temos que, tem que se imputar culpas daqueles que nos governam, porque é legítimo, não é? Mas também nós podemos começar a forjar soluções. O nosso telefone é um grande ativo. Eu tenho o número de Eusébio Said, tenho o número do Beltrano, o Ciltrano, fulano. Não é? Eu posso pegar 1000 meticais, vou aqui, por exemplo, ao mercado de Fajardo, vou comprar legumes, não é? 10 quilos ou até 20 quilos de legumes, sendo que cada quilo sai umas 50 meticais. Eu digo, olha, Said, Eusébio Said, eu vou passar a fornecer-te legumes, vegetais, uma vez a semana na sua casa. Então, eu depois posso aqui, dos 1000 meticais, comprei 20 quilos de vegetais ou legumes, não é? Passo a fornecer à casa do Said, não é? E quando eu digo, olha, Said, por cada quilo vai me dar 75 meticais, ou vai me dar, dependendo da localização, não é? Vou aqui aumentando o custo de transação, transporte, etc. E vou passar a fornecer. Então eu digo, não te preocupe, a ideia de empreendimento, de fornecer, portanto, aqui produtos alimentares, que todo mundo consome algum produto alimentar. Então começa-se pouco a pouco. E pode ser que aquele negócio não te dá grande rendimento, mas aquele negócio vai te dar uma coisa, que é a escola de como fazer negócio. Então, é preciso trazer essas vicissitudes, não é? De como é que eu vou fazer poupança orientada ao investimento. O investimento não é grandes valores. Com pequenos valores nós podemos fazer investimento. Olha, conforme tínhamos dito antes. Doutor Clésio, eu vou ter que interromper porque temos que cumprir com o nosso compromisso. Vamos tomar um pequeno intervalo, voltamos já já. E a conversa está no impacto em Moçambique, sobretudo na inclusão econômica, na promoção do empreendedorismo e na inovação também. Até já. Estamos de volta. Para você, caro internauta que acaba de nos sintonizar, estamos a falar sobre o mercado financeiro e, sobretudo, o mercado financeiro digital. Qual é o impacto deste sistema na nossa economia moçambicana, na inclusão financeira da maior parte da população, aquilo que eu chamo a base da pirâmide, que é a população mais vulnerável, são os jovens, as mulheres que estão no mercado informal ou até que estão desempregados. Qual a importância desse sistema na promoção da inovação e do empreendedorismo? Porque é sabido que o mercado africano é composto por vários desafios, mas também disse que é através dos desafios que as pessoas crescem, criam novas soluções. E até alguns aventam que a maior parte dos empreendedores que eles conseguem transformar em oportunidade. Então estamos a falar disso. E, Dr. Clésio, quando estávamos a ir para o intervalo, estávamos a falar sobre
a possibilidade de criação de várias oportunidades através do sistema financeiro digital. Sim, é mesmo isto. Estávamos a falar aqui da criação de várias oportunidades através do sistema financeiro digital, não é? E falar aqui efetivamente dos milimetricais permitirem que gera aqui lucros fabulosos, a riqueza, etc. e tal, mas podem dar aqui ilações aqui extremamente valiosas para os jovens poderem empreender. Eu sou jovem, falo isso com alguma sensibilidade, não é? Mas também trago aqui para outros jovens, não é? Conforme tínhamos dito, que no sistema financeiro há grandes agentes econômicos e cada um com o seu nível, a sua barganha. Tem muitos jovens que têm a sorte dos pais lhe oferecer uma viatura, não é? E têm viaturas. Hoje em dia, através daquilo que são soluções digitais, nós podemos fazer aqui táxi por aplicativo, não é? Então, e garante algum... Há pessoas que têm... Eu já tive uma viatura, investi no táxi por aplicativo e eu posso aqui afirmar categoricamente, tinha semanalmente 5 mil meticais limpinhos, não é? E que aqui permitia-me ter 20 mil meticais limpinhos como uma renda extra, não é? Então, muita gente, os que têm viaturas, que não é para todos, é segmentado, mas tem muitos jovens hoje que a gente costuma ver que têm viaturas que os pais aqui, felizmente, teriam lhes oferecido. Então, pode aqui até ajudar os pais a pagar a mensalidade da universidade, saiu das aulas no tempo livre, não sei, pode fazer táxi por aplicativo através de soluções digitais, não é? A economia digital. Mas também podemos ser vendedores, hoje podemos ter lojas digitais, não é? Sem que nós sejamos aqui donos do produto, não é? O produto pode ser até uma pessoa que está a vender, eu posso ser revendedor da pessoa, não é? E publicar nas redes sociais. Hoje, no Facebook, que é uma das maiores redes sociais, tem ali o marketplace, não é? Adquirir coisas através do marketplace, já vendi coisas através do marketplace. Então, hoje em dia, as soluções digitais aqui acabam nos trazendo, digamos assim, várias portas, não é? Naturalmente podem ser capitalizadas pelo próprio em produtos financeiros, não é? Hoje temos aqui algumas soluções digitais de carteira massa, deve estar sempre aliada ao investimento, não é? Só assim nós podemos ter uma mente. Hoje em dia, através do próprio sistema financeiro, podemos explorar aquilo que são digamos assim, o mercado cambial. Não-se bem através do Forex. Não saber bem até hoje. Até hoje, através do Forex. E o que é o Forex? É nada mais, nada menos que a pessoa entra, não é? Registra. É preciso, claro, um treinamento. E onde é que nós podemos ter treinamento? Grátis, nas plataformas digitais, no YouTube. Tem lá pessoas que dão os tais ditos trainers, né? Os trade trainers, né? Que são as pessoas que vão dar treinos de como é que se faz as trocas. Tem também a experiência no próprio trading. No próprio trading, não é? Então, tem ali a experiência e conhecem-se e também investir numa outra ferramenta muito importante, leitura, não é? Hoje em dia é muito, mas muito importante que nós estejamos. Eu percebia, aquilo trouxe-me desafios, mas trouxe-me oportunidades. E me despertou que eu estava já um economista obsoleto, eu já não lia. Então, aquilo trouxe-me aqui uma visão. Então identificou uma outra oportunidade. Durante então, o desafio, que é a pandemia. Que era a pandemia, porque a gente ficava em casa por, portanto, restrições, não é? Da própria pandemia. Nós não podíamos sair de casa, não podíamos ter a vida social e não podíamos ir deslocar-nos. Ser um desafio para mim. E depois eu comecei, como é que eu vou sair disto? Não é? Então, despertou-me aqui insights, a literacia, portanto, seja digital, seja financeira, não é? A partir da leitura. Então é preciso que nós tenhamos sempre esta aproximação à leitura, porque a leitura traz conhecimento. E quando eu tenho conhecimento, eu vou para aquilo que é o mercado de troca de divisas. O que é isto? Eu posso abrir uma conta em moeda estrangeira. Ao banco, eu vou ao banco de que eu gostava de ter uma conta em moeda estrangeira, não é? Então, depois, paulatinamente, eu vou adquirindo a partir do banco, vou dando notas de débito para tirar da minha conta em moeda nacional para a moeda estrangeira, para converter. Eu depois fico a analisar aqui as flutuações do câmbio. Então, se eu tenho, por exemplo, $500, não é? Num determinado banco comercial, eu depois percebo que, o que está a acontecer aqui é um conflito geopolítico no Médio Oriente e depois está a disparar aqui
o preço do combustível, sendo aqui Moçambique um país, portanto, importador de combustíveis líquidos, e depois aqui o mercado das divisas está pressionado, o dólar vai disparando e eu posso vender dólar. Então, ganhei pela intermediação. Assim mesmo, sem entrar em plataformas ou em jogos portanto, de azar, ou aquelas plataformas fraudulentas, eu posso fazer isso junto ao meu banco comercial, não é? Mas se calhar falta alguma promoção dos próprios bancos comerciais desta oportunidade, mas também é daquelas faltas de informação que é precaucional, porque Sim, já os bancos não querem que a gente... Ficar você numa posição cambial aqui deficitária e naturalmente que já não podia aqui suprir a necessidade de todos os clientes, e depois tinha também a questão do reputacional do próprio banco, os clientes podiam sair satisfeitos, e depois porque o banco não deu conta da demanda, não é? Porque também tem aqui uma limitação de divisas, portanto, porque recursos financeiros. Ficou aqui a dica que pode sim fazer isso junto aos bancos. É mais uma oportunidade que temos. É mais uma oportunidade que temos. Eu tenho um familiar muito próximo que radicou na África do Sul, lá para a década de 90, não sei o quê. E hoje está com uma vida aqui invejável, está no bom sentido, não é? Porque o que é que ele fez? Foi à África do Sul, teve uma oportunidade da África do Sul, fazia trabalho de eletricidade, foi à Itália. Então na Itália ele depois teve uma oportunidade, depois ele percebe que, olha, há aqui a transação entre euro e rand, não é? Então ele abriu contas bancárias euro-rand. Então ele vive disso hoje. Compra, vende. Ele está sempre em casa dele, montou um escritório com painéis para perceber como é que são os fluxos cambiais. E está a viver disso. Então, é de facto uma oportunidade para fazer negócio. Então, ou para ganhar dinheiro, não é? Então é preciso explorar naquilo quando falávamos da literacia, portanto, financeira, também digital. Pode também nos abrir campo para explorar várias oportunidades. Mas isso também depende do seu nível de literacia financeira. Aí a importância de investirmos na leitura, na busca. Nós, nas melhores universidades do mundo, os Harvard, tem lá plataformas tanto bem disponíveis ali, até pelo Fundo Monetário Internacional. Eu tenho certificações do Fundo Monetário Internacional. Eu comprei, e não tenho aqui, digamos assim, algum segredo em dizer, apenas são $25. Né? É verdade que para uns é muito dinheiro, não vamos aqui deixar de ser empáticos, não é? Mas tem muita gente que gasta isto em futilidades, não é? Nas sextas-feiras, vezes sem contas, costumamos ver alguns amigos nossos a gastarem 1.500 meticais, tanto em bebedeiras e algumas futilidades, que se convertesse os 1.500 meticais em $25, saía com um conhecimento no mercado financeiro ímpar, não é? Ímpar. E eu até digo mais, graças a estes conhecimentos, permitiram algumas oportunidades, abriu algumas janelas de oportunidades. Então, é preciso que nós tenhamos isto com muita seriedade, a questão de literacia, tanto digital, mas também financeira, porque pode também ser uma janela de oportunidade, até para pedir emprego. Estamos a falar de uma independência, uma autonomia, mas também podemos falar do emprego mais formal, que é tanto a forma mais tradicional que nós falamos de emprego, não é? Então, com esta literacia nós podemos sermos competitivos no mercado. Nós não temos hoje só um certificado, porque eu estudei na Universidade Eduardo Mondlane. Hoje em dia isto já não é documento, não é? Não, mas eu sou FOIA, eu fiz o curso com 18 de valores. Hoje em dia também já não é documento. Hoje em dia tu trazes aqui certificações internacionais, mostras algum conhecimento, não é? Competências, das qualidades, as proficiências todas, e que são ferramentas que colocam-te como uma pessoa tanto ímpar, não é? Então é preciso que se invista muito, não é, dentro daquilo que são as nossas possibilidades. Estamos na internet. Desde já convido a assistir este programa, porque é uma das formas, portanto, de investimento em literacia, de conteúdos. Um bichinho que está adormecido, eu falei de mim mesmo na pandemia, não é? Estava aqui obsoleto na questão da leitura, e portanto, despertou-me aqui alguma sensibilidade, alguma oportunidade, e depois fui ler. E, portanto, posso afirmar categoricamente que tem ganho muitos frutos. Pode, às vezes, até financeiro, outros não, mas é aquilo que diz, se estamos aqui nesta cadeira, é porque é um fruto de um conhecimento que foi investido no passado. Então,
todos nós devemos ter, portanto, apetite por este tipo de programas, mas também complementar com leitura, formações e também participar. Há vários, hoje nos LinkedIn, nos Facebooks, Instagram, portanto, tem oportunidades de grandes palestras, fóruns, e eu convido, tanto a massa juvenil que aproxime-se essas palestras, eventos, exato, porque lá saem-se com insights, nós encontramos lá pessoas que nos podem ser mentores. É muito bom ter um mentor, um role model, uma pessoa a quem nós podemos seguir, porque aquela pessoa, por exemplo, eu vejo o Dr. José Said, ele está num gabarito que eu gostava de lá estar, então eu começo a seguir aquela pessoa, começo a aprender como. Então, tudo isto também faz parte, não é, daquilo que é a literacia financeira, não é, mas também sempre acompanhado da literacia digital. Os nossos telemóveis temos de saber utilizar na plenitude, de forma a maximizar, portanto, o nosso conhecimento que temos dos nossos telemóveis, aliás, até porque possa ser uma ferramenta de segurança contra potenciais fraudes, não é? Então, é preciso que se tenha aqui, sobretudo, nos jovens, mas não só, portanto, hoje em dia, as pessoas todas, os jovens fazem aqui os blogs nas redes sociais e depois representam marcas, são embaixadores de marcas, não é? Fazem dinheiro através, portanto, do telemóvel, né? Que é a literacia digital, não é? E depois transforma-se na literacia, tanto financeira, porque a partir daquilo ele começa a perceber como é que eu posso monetizar aquilo que são os meus conteúdos, não é? Então ele depois começa a perceber que, não, eu se faço isso, ganho alguma visualização, tenho alguns mais likes, isto depois pode me permitir alguma monetização, tenho alguns mais likes, isto depois pode me permitir alguma monetização. Então, tudo isto é muito importante nos dias de hoje, porque estamos a caminhar para um mundo digital e uma economia digitalizada. Repara que hoje todas as empresas, até instituições públicas, têm rede social. É isso mesmo. Eu há dias estava no âmbito de uma consultoria administrativa, para alguns pareceres. O Tribunal Administrativo. Então, já estão lá, porque o mundo já nos obriga a essas vicissitudes. Então, são as dinâmicas. Temos de estar sempre aqui juntas a elas, para que não sejamos obsoletos, estejamos sempre atualizados, não é? Muito obrigado, doutor. Em termos de últimas... Estejamos sempre atualizados, não é? Muito obrigado, doutor. Em termos de últimas considerações, o que recomendaria para aqueles nossos jovens, aquelas nossas mães que ainda não estão no digital, que ainda não estão a fazer o usufruto da economia digital e, sobretudo, os mercados financeiros? Bem, para primeiro... Como fazer o uso de uma forma eficiente e também de uma forma mais impactante, sobretudo para a sociedade de baixa renda? Sim, tocou mesmo numa sensibilidade que eu ia mesmo tocar, a sociedade de baixa renda, mas sobretudo para as nossas mães que vendem tours, graças àquelas nossas mães ali, que com muito sacrifício vendem tours, graças àquelas nossas mães ali, que com muito sacrifício vão aos nossos mercados. O conselho que eu deixava é que adiram a programas de poupança, primeiro. Há muitos programas de poupança, primeiro. Há muitos programas de poupança. Há sociedades financeiras de poupança, em que levam um grupo, não é? Por exemplo, nós aqui podemos ser colaboradores, estou a falar do mercado, né? Estamos aqui em atividade, nós podemos fazer poupanças. Mas de uma forma digital? De uma forma digital, sim, era aí onde eu queria chegar. Fazíamos aqui um grupo de poupança e este grupo de poupança pode ser feito através das carteiras móveis, através das plataformas digitais, onde está deixado lá o valor e esta poupança pode, através dessa literacia, é o que eu disse, aqui tem um ganho incomensurável em cadeia, não é? Profissional. Nós não estamos aqui a desconstruir a banca tradicional, não é? Aliás, temos que a banca tradicional também já tem soluções digitais, não é? Nós estamos aqui, senão vão dizer que não, eles sentaram ali para fazer uma promoção das carteiras móveis. Não, é que é o maior, nós vimos aqui os dados nos deixam, os dados indicam isso. Indicam isso. Então, as carteiras móveis que são aqui flexíveis nesse sentido,
podem também juntar-se lá, fazer um plano de poupança e também gerar aqui planos de negócios. Como é que nós podemos aqui florescer o nosso negócio? Se eu estou a vender, por exemplo, aquilo que é os vegetais da época, hoje é alface, couve, repolho, cenoura, cebola, como é que eu depois posso transformar isso aqui para vender derivados disto? Por exemplo, óleo, não é? Como é que eu posso vender aqui tomate enlatado, que são derivados? Então já estou a trazer, saio daquilo que é o fator primário, daquilo que são os produtos primários, saem diretamente da agricultura, para fornecer produtos, saem, portanto, do fator secundário, que é a industrialização, portanto, que é o que gera o derivado daqueles produtos. Então, começo já a ter aqui uma outra barganha de negócio, né? Okay. Aliado naquilo que são as dinâmicas de economia. E também eu posso ver, olha, se eu comecei com isto, eu já posso começar a importar. É isso. Não é? Eu já posso importar vestuário. Eu já posso, é verdade que não é bom dispersar negócio, mas eu posso ter o meu segmento de venda. Isso eu vejo de ter oportunidades de venda. Eu não posso ficar, digamos, 10 anos a fazer uma mesma atividade que não me permite uma alavancagem. É isso. Então, é preciso que as nossas mamães lá dos mercados tenham aqui, chamem, então não é, escondemos bem o nosso PIN das pessoas, que é para não também sofrermos risco de sermos aqui fraudulentados, não é? E pegamos este valor, sempre investimento, poupança aliada à visão para o investimento, não é? Só assim podemos crescer, só assim nós podemos também, se calhar, importar um contentor daqui a mais de 2 anos, importar aqui, se calhar, caminhões, não é, de batata, até podemos aqui trazer um game changer, portanto, que é a transição estrutural. Falei de importar, mas nós podemos ter uma outra visão, produzir aqui. A nível local. Sim, a nível local, não é? E podemos até influenciar para que alguns outros empresários, não é? Até aqueles que estão a nos importar, por exemplo, a falar da África do Sul, que boas partes das farmas estão com os boers, não é? E depois parece que não há uma boa relação agora entre os boers e tanto a própria sociedade sul-africana. Eles podem vir para aqui, para Moçambique, por farmas locais, e que vai lhes permitir aqui menor custos aduaneiros para aquele que é a pessoa que vai vender nos produtos, né? Não vai incorrer a custos aduaneiros e vai necessariamente aumentar o seu negócio e vai aumentar a sua carteira de cliente e vai também estar aqui próspero através daquilo que for a poupança, depois para carteiras digitais ou carteiras móveis e depois com uma visão orientada de investimento e depois trouxe uma cadeia, portanto, de valor aqui incomensurável, não é? Muito obrigado, Dr. Clésio, por esta oportunidade. E para si, caro internauta que esteve aí a nos assistir, hoje falamos de um tema bastante importante na nossa sociedade atual, na era da economia digital, que é a importância dos mercados